Olá, irmãos. Hoje nós chegamos finalmente ao último trecho da carta que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses. Então quero convidar você, por favor, a me acompanhar na leitura do texto de Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler do verso 14 a 23. Eu vou ler na versão revista atualizada. O texto diz assim: Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Esse texto, irmãos, ele continua falando acerca da provisão de Deus para o ministério do apóstolo Paulo por intermédio da igreja de Filipos. E ele também nos conduz à despedida do apóstolo Paulo àquela amada igreja por ele. Nós vemos logo no versículo 14 que a igreja de Filipos sustentava o apóstolo Paulo não apenas financeiramente, mas espiritualmente também, um consolo em tempos de tribulação. Muitas igrejas, irmãos, contribuem com a obra missionária apenas por desencargo de consciência, como que fazendo um esforço para afirmar para si mesma que ela é uma igreja missionária. Então eles dizem, nós temos de ser uma igreja missionária, vamos contribuir. Mas a igreja de Filipos contribuía por um profundo gesto de amor ao missionário a qual ela sustentava. Epafrodito, citado no verso 18, foi enviado ao apóstolo com ofertas levantadas por essa igreja, mesmo em tempos muito áridos, muito difíceis. A igreja de Filipos enviava o sustento de Paulo com tanta alegria e com tanta convicção de que estava oferecendo a Deus um sacrifício aceitável a ele. A contribuição missionária da igreja ao apóstolo é uma espécie de tributo de louvor a Deus, irmãos. E isso tanto é verdade que nós podemos observar no verso 19 que apesar da necessidade pela qual aquela igreja atravessava, ela não ofertava apenas sobras. Ela dava de coração aquilo que ela tinha e aquilo que ela não tinha também. Aquela igreja tinha um coração maior do que o bolso. Não era apenas a generosidade que marcava as doações daquela igreja, mas o fato de darem o que davam com sacrifício, conforme nós vamos ler também lá no texto de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 2, nós não vamos abrir para o texto agora. Sim, porque quando Paulo cita as igrejas da Macedônia, lá em Coríntios, ele está se referindo inevitavelmente à igreja de Filipos. Aquela igreja ofertava não apenas para Paulo, o plantador da igreja, mas também para irmãos pobres que eles jamais haviam visto antes. Eles não tinham relacionamento com esses irmãos. E se a atitude da igreja de Filipos em relação ao missionário era uma atitude altruísta, a atitude do apóstolo Paulo em relação à igreja não perdia em absolutamente nada. Se nós observarmos o verso 17, nós iremos perceber que o interesse do apóstolo estava mais concentrado no bem espiritual que aqueles crentes faziam a ele e ao seu ministério que no próprio dinheiro deles. O apóstolo Paulo estava contente com aquilo que o Senhor estava fazendo, utilizando a igreja de Filipos em favor do ministério que ele exercia. O verso 18 revela a reverência com a qual o apóstolo Paulo recebe as doações dos filipenses. E ele vê muito claramente nas ofertas recebidas um sacrifício agradável e suave a Deus. Ele entende, irmãos, que antes mesmo que aquelas ofertas chegassem a Roma, elas subiram a Deus como aroma suave e agradável a Ele. É isso que ele registra no verso 18. E aí, o Senhor então faz surgir no coração do apóstolo uma profunda gratidão, a ponto de ele retribuir o socorro financeiro recebido da igreja com uma fervorosa adoração a Deus em forma
de intercessão em favor dos filipenses. Sim, o apóstolo Paulo, ele adora ao Senhor orando em favor dos filipenses. A convicção do apóstolo Paulo era que a igreja, ela havia suprido a sua necessidade financeira e emocional, mas o próprio Deus haveria de suprir todas as necessidades daquela igreja amada por ele. E isso suscitava louvor no apóstolo Paulo. Como não lembrar das palavras do grande missionário Hudson Taylor? Ele dizia: quando a obra de Deus é realizada à maneira de Deus e para a glória de Deus, nunca faltará a provisão de Deus. Ao apóstolo, restou reconhecer no verso 20 que o objetivo final da vida sempre deve ser a glória de Deus. A teologia do apóstolo Paulo, mesmo ocupando a sua mente, ele tendo que confrontar muitas pessoas que se opunham à sua teologia constantemente, também enchia o seu coração de louvor. E após essas constatações, o missionário Paulo conclui a sua carta como um pastor, lembrando de cada uma das suas ovelhas, invocando sobre elas a graça do Senhor Jesus Cristo. Mas também ele termina a sua carta como um evangelista que relata os frutos colhidos pelo milagre da pregação do Evangelho, inclusive na casa de César, fazendo menção não necessariamente aos familiares ou aos parentes do imperador, mas provavelmente a todas as pessoas que estavam ao seu serviço na casa imperial. Tudo isso é observado nos versos 21 a 23. Assim, irmãos, esse trecho final da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses nos impele a checarmos como tem sido a nossa relação com os missionários que o Senhor tem nos dado a oportunidade de assistir. Como deveria ser a relação dos missionários assistidos em relação à igreja também, e ao mesmo tempo, como que essa relação bilateral deve provocar adoração ao Deus da nossa salvação. É possível que, em alguns momentos difíceis como esse que nós estamos vivendo, nós corramos o risco de nos enganar, acreditando na mentira diabólica de que as circunstâncias elas são uma espécie de argumento plausível para nos impedir de participar do sustento missionário e da obra missionária que o Senhor jamais deixou de realizar por intermédio de sua igreja, mesmo em tempo de pandemia. Então, irmãos, esse trecho final da carta aos Filipenses nos desperta para pensarmos biblicamente como deve ser essa relação da igreja com missões. Ofertar, por mais adverso que o cenário possa parecer, é a melhor forma de exaltar e adorar a Deus de toda a provisão. Que o Senhor, irmãos, encha o seu coração de alegria em contribuir com missões e que o próprio Deus, que nos supre diariamente, também derrame as suas bênçãos sobre nós, a sua igreja. Essa é a minha oração hoje. Até a próxima devocional.